Salve, salve pessoal, tudo bom? Eu sou Heron Cavalcante, para quem não me conhece, eu sou especialista em dados, em arquitetura de dados, principalmente com componentes da Microsoft. Vim aqui para mais um dos nossos capítulos, onde que a gente vai falar sobre arquitetura de dados com Machine Learning. Para você que não me conhece, deixe seu like, siga a gente, compartilhe esse conteúdo, leve esse conteúdo para mais pessoas que devem ter a mesma dúvida que você. Voltando aqui, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, eu construí uma trilha onde que eu quero trazer os principais recursos voltados à arquitetura de dados para Machine Learning, para IoT, para governança, para Big Data de uma forma geral e especificar junto aos padrões Microsoft quais são aqueles que melhor traduzem ali para suas necessidades, uma vez que são totalmente customizados. E você que não conhece Microsoft, mas quiser aplicar a mesma arquitetura, eles são aderentes a ferramentas complementares ou similares que a AWS, que a Google também possui no mercado, né? Um pouquinho aqui sobre o meu trabalho, sobre o que eu já fiz. Eu tenho quase 20 anos de experiência na área de tecnologia, trabalho atualmente com arquitetura de dados e arquitetura corporativa. Sou professor universitário onde leciono sobre IoT e soluções de dados e tenho algumas dessas certificações que vocês podem ver aí. Então vamos lá. E aí quando a gente fala das arquiteturas, nós já passamos pela trilha falando sobre a arquitetura Lambda, a arquitetura Kappa, que são as bases da arquitetura de dados. Depois nós passamos pela Data Warehouse e Data Lake, e hoje a gente vai falar sobre a arquitetura de Machine Learning. Qual que é o intuito da arquitetura de Machine Learning? O principal, ela foca no ciclo do processo de desenvolvimento de modelos de Machine Learning, desde a preparação até a implementação e o monitoramento desses modelos, e utilizam ali o Azure Machine Learning, Databricks, o AKS, que é o Kubernetes Service, para fazer a distribuição desses modelos. Ela também é projetada para suportar um ciclo de vida completo do desenvolvimento de implementações, né? E aí a gente tem alguns casos de uso que são a implementação de modelos de previsão, automação de processos de machine learning e monitoramento contínuo dos desempenhos de modelos. Olhando aqui para o primeiro cenário, orientado a Microsoft, padrão Microsoft, nós temos aqui na primeira fase a ingestão do modelo de dados, a ingestão dos dados, né, onde o Data Factory faz um pool ali dos dados de um banco de origem, ou faz uma cópia de um Data Lake Storage, e em seguida ele vai armazená-lo numa fonte, né, ou numa saída ali como um Data Lake Storage, numa consulta como um Synapse Analytics, ou como um Azure SQL Database. E depois ele vai ser executado um pipeline de treinamento do modelo, onde que na primeira fase ele faz efetua o pool desses dados e transforma eles ainda mais. Depois ele faz ali, conforme necessário, agrupa e organiza esses conjuntos de dados. Num segundo momento ele também faz o treinamento desse pipeline de dados e que são criados ali durante a preparação dos modelos, né? Ele executa uma classe chamada Parallel Run Step para treinar vários modelos em paralelo, e depois que esse modelo é treinado, o pipeline registra no Machine Learning junto com as métricas do teste. Após isso, ele tem duas etapas ali, que pode ser uma etapa batch e uma etapa near real time, onde que na primeira fase ele faz um pipeline de promoção e avalia os modelos treinados antes de movê-los para produção, e um DevOps pipeline aplica essa lógica de negócios para determinar se o modelo atende esses critérios de implantação, como, por exemplo, verificar a precisão dos dados de teste é superior a 80%. Ou ele registra esses modelos utilizando o pipeline de promoção, que qualificam para um workspace de machine learning de produção.
Após isso, ele vai ter uma quarta etapa aqui, que é onde que ele faz o pipeline de pontuação do lote do modelo, né? Onde que ele tem pelo menos mais duas etapas ali dentro, que é a pontuação em lote que recebe esses dados do armazenamento e transforma ainda mais para cada arquivo conforme necessário, e também agrupa os dados em conjunto com outros dados para pontuação. E depois tem um modelo de pontuação que também executa o Parallel Run Step para pontuar vários conjuntos de dados, onde que ele localiza o modelo apropriado para cada conjunto de dados no Machine Learning, e depois ele faz uma pesquisa ou realiza pesquisando marcas do modelo. Em seguida ele baixa o modelo e o usa para pontuar esses conjuntos de dados. Ele usa também uma classe chamada Data Transfer Step para gravar os resultados de volta no Azure Data Lake, e em seguida ele passa essa previsão do Azure Data Lake para um Synapse, por exemplo, para fazer ali a implementação do serviço. E nessa última etapa, né, que é a pontuação em tempo real, que é a quinta etapa aqui do Analytic Workflow, ele pode utilizar, por exemplo, um service de Kubernetes, por exemplo, o Azure Service Kubernetes, para fazer a pontuação em tempo real, se necessário, e devido ao grande número de modelos, ele também pode ser carregado sobre demandas ou não pré-carregados, né? E por último, nós temos a fase ali que são os resultados de previsões, onde o pipeline mostra a pontuação dos lotes salvos e também as métricas que são apresentadas via front-end por um Power BI, por exemplo. Quando a gente utiliza uma solução já contemplando o Databricks, o modelo também é bem parecido. A diferença desse modelo é que nas etapas ali de processo, nós colocamos aqui já o primeiro desenho, onde que a gente mostra as camadas medalhões, a bronze, a silver e gold, onde que na primeira, ou aqui você pode ver, é o passo 3, onde que o dado ele é armazenado de uma forma bruta. Aqui ele está usando o Data Lake Storage com dado do tipo Delta Lake, que é um dado aberto, performático para o Databricks, né? E o processo ali seria uma ingestão feita com o Spark. A mesma coisa acontece se você estiver usando o Data Factory, que também pode processar esse dado em lotes e armazená-lo aqui no Data Lake Storage, ou você pode usar um streaming de dados e lê-lo pelo próprio Databricks. No quarto passo aqui, você vai enxergar uma exploração do dado, a preparação do modelo e o treinamento dele pelo Databricks, e aqui ele utiliza um recurso do MLflow, que gerencia o acompanhamento de parâmetros, métricas dos modelos, etc., consumindo o dado da camada Silver e processando ele no Data Lake. E depois você também tem nessa mesma etapa, ou próximo dessa etapa, o server com Azure Machine Learning. E o Kubernetes, que também faz aquele mesmo processo que a Microsoft também sugere no anterior, que é processar esse dado, validar ali o modelo, validar ali as pontuações desse modelo e depois entregá-lo, se necessário, para um Azure Kubernetes que vai executá-lo ali com mais recursos de clusterização deles. No último passo, o passo 6, já é uma devolução desse dado em formato Gold, né, onde que ele vai utilizar ali um editor de catálogo, vai processar os dados de maneira que eles se tornam mais eficientes e mais próximos de uma leitura e de uma disponibilização, onde que você pode consumir pelo Azure Databricks SQL Analytics, você pode utilizar um Azure Synapse Analytics e disponibilizar esse dado para leitura para o Power BI, que são feitos aqui nas etapas 7 e 8. E você tem na etapa 9 aqui, que eu não vou me aprofundar nesse momento, mas vou falar dos recursos que monitoram e governam toda a estrutura de Machine Learning dessa arquitetura que a gente está apresentando para você neste momento. Dando continuidade, então aqui a gente fala dos principais componentes que a gente utiliza no tratamento e na estruturação da arquitetura de Machine Learning, onde que na Data Ingestion a gente costuma utilizar Data Factory,
Data Lake Storage, o próprio Databricks. Nos modelos e treinamentos de modelo, o Databricks e o Azure Machine Learning. E para fazer o deploy do modelo, o Azure Machine Learning e o Azure AKS ou o Azure Kubernetes Service. Entrando um pouco mais no detalhe, quando a gente tem a visão de data source, nós temos ali as fontes de dados que alimentam esses processos. Os principais componentes delas são tabelas operacionais, onde que são dados providos de um SQL Database, um SQL Server, dados externos providos de um arquivo CSV, APIs ou dados de terceiros, ou IoT devices ali que podem ser consumidos pelo um IoT Hub, por exemplo. Depois nós temos o Data Ingestion, ou a camada de ingestão de dados, onde que esses processos e ferramentas servem para capturar e carregar esses dados das fontes de dados. E nós temos ali os principais componentes, o Data Factory, que é o serviço de integração de dados, que permite a criação e os pipelines. O Databricks, que também pode fazer essa função, e ela também é uma plataforma que pode fazer análise colaborativa, utilizada para ETL, por exemplo. Daí nós temos o Azure Stream Analytics, que faz o processamento de dados em tempo real, e o Event Hubs, que faz ali a ingestão de dados em tempo real de diferentes fontes. Passando para Data Storage, é a camada que armazena os dados, né, os dados brutos, os dados processados ou em formatos que suporte ali grandes volumes. E nós temos aqui o Data Lake Storage, que todo mundo ou você já deve conhecer. O Blob Storage, que ele armazena esses objetos não estruturados. E a Azure SQL Database, que armazena ele de formatos estruturados e relacionais. Aqui você pode, como eu te mostrei naquela visão, estruturar as suas visões para camadas medalhões, bronze, silver e gold, e também utilizar um padrão Delta Lake para leitura dos dados pelo Databricks. Processamento e a feature de engineer, como a gente chama aqui, são ferramentas ou serviços que transformam e preparam esses dados para o treinamento dos modelos. Como eu havia falado novamente, reforçando, nós temos o Azure Databricks, que é usado para processar e transformar os dados em larga escala, para engenharia de características, por exemplo. O Azure Synapse Analytics, que faz essas consultas distribuídas e de processamento de dados, e o Azure Machine Learning, que serve para preparação dos dados e criação dos pipelines, além de mais alguns recursos que é voltados ao Azure Machine Learning. Por exemplo, que além de ser baseado na nuvem, né, e para criar e implantar essas soluções de análise preditiva, ele também pode prever o comportamento, e ele é muito utilizado para dar as respostas que você procura dentro do seu modelo, dentro da sua estrutura de machine learning. O deployment e o serving desses modelos você pode fazer aqui com algumas ferramentas, como a AKS, que implementa modelos em containers e pode escalá-los de acordo com a necessidade do uso. O Machine Learning, que gerencia e serve esses modelos, como eu já havia falado, onde que ele faz análise, verifica ali a pontuação, a aderência do modelo para entregar ele. Um Azure App Service, ou App Service, que serve para hospedar as APIs que servem esses modelos de Machine Learning, ou o Azure Function, que cria ali funções sem servidor ou serverless que podem consumir os modelos de Machine Learning. Ainda sobre monitoramento e gerenciamento, a gente entra um pouquinho naqueles detalhes de ferramentas de governança, onde nós temos o Azure Monitor, que faz o monitoramento e logs dos modelos em produção. O Azure Machine Learning, que também rastreia os experimentos e gerenciamento de versões do modelo e monitoramento de desempenho. E um dos principais, que depois a gente vai falar como MLOps, que é a adoção do Azure DevOps para implantação de integração contínua e de entrega contínua de modelos de Machine Learning. Para finalizar, nós temos aqui a visualização e o Business Intelligence, que nós podemos utilizar o Power BI para a ferramenta de visualização e criação dos dashboards, e o Synapse Studio com uma interface mais unificada, onde que você constrói as visualizações ali de acordo com os dados que estão sendo distribuídos. Para governança e segurança, nós possuímos o Purview, que é o serviço de governança para catalogar e rastrear os dados gerenciados, o Active Directory, que
gerencia a identidade e controle dos acessos, e nós temos o Azure Security Center, que monitora todo o gerenciamento de segurança. Lembrando, para que quem usa Databricks, você também pode utilizar o Unity Catalog da Databricks, que dentro da Databricks consegue estruturar, criar governança e catalogação dos dados que são utilizados dentro da plataforma. Esse foi um pouquinho do que a gente está falando sobre arquitetura de Machine Learning. Deixo aqui os meus canais, aqui no Heron Cavalcante, o @HeronCavalcante_tech no TikTok e no Instagram para você me seguir. O meu portal heroncavalcante.com, onde este e mais conteúdos vão estar lá para você conseguir me acompanhar. E esse conteúdo também vai estar em podcast, tanto no Spotify quanto na Amazon Music. Muito obrigado, deixe seu like, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui para te responder. Até mais.